Seja bem-vindo, caro telespectador, ao programa Opinião no Feminino, hoje com Ana Rita Stoll, comentadora residente aqui do programa Opinião no Feminino, e também com Fátima Membir, que é investigadora no Centro de Integridade Pública, CIP. Hoje vamos discutir quatro principais assuntos, nomeadamente a chegada dos mediadores do diálogo político esta quarta-feira, que tiveram uma reunião com o Presidente da República. Vamos olhar também para os pronunciamentos da Procuradoria-Geral da República na sexta-feira passada, relativamente à investigação sobre as dívidas ocultas. Vamos olhar para a proposta de orçamento retificativo e também, se até lá sobrar tempo, para as perguntas e respostas do Governo esta quarta-feira na Assembleia da República. Ana Rita, começo por si. Os mediadores definitivamente chegaram ao país naquilo que é um passo importante para que as duas partes possam chegar ao consenso em relação à instabilidade que o país atravessa neste momento. Vimos um grupo vasto, quer parecer de vários países, e ainda não estão completos. Reuniram com o Presidente e a principal mensagem do Presidente é que o grupo deve estudar a legislação moçambicana, a Constituição, a lei eleitoral, os acordos entre a RENAM e o Governo desde 92 e o último da cessação das hostilidades que houve. Qual é a sua expectativa com esta chegada dos mediadores? Boa noite, senhores espectadores. Telespectadores. É sempre um prazer voltar a interagir. Felicitar o nosso governo por efetivamente estar a cumprir com aquilo que já anunciou. Já estamos com muita expectativa da chegada dos mediadores. Segundo me apercebi, o papel do Presidente da República como chefe do governo, chefe de Estado moçambicano, foi aquilo que se diz na linguagem normal, um rendezvous. Desejar as boas-vindas ao país e dar as balizas sobre aquilo que é Moçambique, né, em termos constitucionais, e aquilo que antecede estes problemas todos que hoje estamos a tentar chegar ao fim com a integração destes mediadores. Repetiu várias vezes de que até aqui chegou à conclusão que era melhor pôr qualquer tipo de problemas abaixo da estabilidade do nosso país. Por essa razão, chegou-se à conclusão que deve ir ao encontro daquilo que era a exigência da RENAM, como partido que está, neste momento, diferendo com o governo de Moçambique. Isto aqui, para mim, está claro. Eu vou tornar a repetir, gostaria que, depois deste passo, que não haja outras pré-condições. Este povo está cansado, sinceramente, está cansado. Todos nós políticos, os que não têm o estudado, qualquer cidadão comum está cansado deste problema. Então, que não nos surpreendam com mais exigências, mais pré-condições, e aquele tipo de personalidade é bastante caro para o nosso país. Temos que ter em mente isso. Nós estamos aqui a bater as nossas cabeças com redução e contenção de despesa pública. Aquilo é uma responsabilidade, é preço da democracia, sim, mas é uma grande responsabilidade. Aquele tipo de personalidades é preciso serem custeadas, a sua estadia. A logística é bastante complicada. Por isso, oxalá que tudo corra bem. Muito bem. Estão reunidas agora as condições para o entendimento político? Eu espero que sim. Antes de mais, saudar os telespectadores e agradecer mais uma vez esta oportunidade de estar aqui a interagir e a Eu penso que sim, que estão criadas as condições e penso que já é um sinal positivo o fato de as pessoas que foram convidadas terem acedido ao convite. Significa que elas estão sensíveis em relação à causa do país, em relação ao problema que nós enfrentamos. E é também um sinal de esperança, porque chegaram e já tiveram esse encontro com o Presidente, que penso, como disse a doutora Ana Rita, é uma introdução mais ou menos de como é que as coisas têm que ser conduzidas. Obviamente, a lei tem que prevalecer, não há dúvidas, e penso agora que tem que se avançar imediatamente para a cessação de hostilidade em primeira instância, porque, como temos vindo a dizer desde o início, não houve e nem há razão para que o primeiro morto que ocorreu, a primeira morte que ocorreu em decorrência
incoerência desta guerra não tinha razão de ser. Então achamos que uma vez que os mediadores das duas começaram a chegar, significa que parte das exigências já começam a ser respondidas, já é um sinal de confiança, então imediatamente as hostilidades têm que cessar. E é óbvio que o trabalho tem que também iniciar imediatamente, que é por um lado para que resolvamos o problema de uma vez e por outro lado que é para termos custos mais reduzidos, tendo em conta que o país realmente está a passar por uma situação má. Espero que a vinda destes mediadores não reproduza uma situação que aconteceu com o pessoal de Mochim, que ficou sem fazer nada em hotéis e a somar custos e gastos para o Estado, que no final do dia não resultou em nada. Então penso que é um sinal de esperança, nós como moçambicanos estamos esperançados e penso que as nossas lideranças, eu prefiro colocar para os dois lados, para não parecer imparcial, as lideranças das duas partes devem pôr a mão na consciência e realmente colocar sobre a mesa as preocupações que têm, com toda a honestidade. Penso que esta é uma oportunidade de, depois de fazermos ou alcançarmos de nos reconciliarmos primeiro e depois de nos reconciliarmos, penso que temos que nos dar a mão e começar a repensar o nosso país. O que é que nós queremos? Retrocedemos muito, perdemos muito numa área potencial de receita para o Estado, de geração de emprego, os investidores não estão a vir por uma questão de insegurança, a ligação centro-sul-norte foi interrompida e os negócios não estão a fluir, portanto, penso que esta é uma oportunidade de reconstruirmos mais uma vez o nosso país e peço a indulgência de quem tem que tomar decisões. Eu sou uma cidadã, sou muito jovem, tenho um futuro pela frente e acho que situações como estas não podem pôr em causa toda a esperança que eu tenho, toda a esperança que os meus filhos têm. Então penso que já há avanços, é momento de cedermos, é momento de tomarmos decisões que realmente vão resolver o problema. Portanto, eu espero que haja sinceridade das duas partes. No sentido de sinceridade e benevolência. Isso é muito importante. Sinceridade no sentido do que é que eu quero e como é que eu penso que as coisas têm que ser resolvidas, mas benevolência no sentido de olhar para a preocupação do outro e considerar que realmente é uma preocupação e se preocupar, inclusive, em buscar soluções ou resolver a situação. Como cidadã, esse é o seu pedido. Ana Rita, um minuto só para depois passarmos para os outros temas. Sim, eu só queria deixar a minha opinião. Eu nunca disse, e acho que não é essa percepção que se deve ter, de os dois. Não existem dois, existe um partido e a República de Moçambique, fiquemos claros. Se não houvesse boa vontade, não viria ninguém, porque tem que ser convidado. Mas a colocação da Fátima é no sentido de que são as duas partes. Estou contra o conceito em si, porque se o Estado moçambicano não estivesse interessado, efetivamente nós estaríamos aonde? Não é possível. Quem escreve a carta para convidar para convidar aquelas personalidades? Não é Renamo, não pode, Renamo não tem esse estatuto. Mas não existiria paz sem um entendimento com esta outra parte? Não, o problema é que as responsabilidades acrescidas pesam sobre o Estado moçambicano. Exato. De proteger a Renamo, o seu líder, não obstante o que está a acontecer, é o Estado moçambicano que tem que fazer isso. Porque um dia que acontece o contrário, todos andam para dizer, mataram. Não pode. Agora, a responsabilidade do Estado é do Estado. Vamos deixar que as coisas aconteçam e vamos começar a tirar as ilações de novo e dizer, bem, nós dizíamos que isto aqui não ia acontecer ou aconteceu e estamos todos de parabéns. Mas eu acho que a responsabilidade do Estado, queiramos ou não, tem que ficar muito claro para qualquer cidadão. O Estado é Estado. Sim. Fátima, um minuto. Sim, eu reconheço o papel que o Estado tem, mas também nós temos que olhar para o Estado que nós temos no nosso país. Nós temos um Estado partido. Isso é uma realidade que não nos podemos dissociar dela. E enquanto, por um lado, o presidente dá alguns avanços, nós vemos, só não falamos sobre isso, mas nós vemos que há outras forças que não concordam muito com esta abordagem de ir cedendo. Aliás, se nós formos a ver as cedências que o presidente fez, que eu tenho certeza absoluta que foi ouvindo as pressões e compreendendo que como Estado tinha que fazer alguma coisa, colocar, nem que fosse para ceder até aquilo que acha
acha que não deveria ceder, mas porque havia um interesse soberano superior a qualquer outra coisa. E acabou cedendo, mas há forças que diziam não podemos ceder. Aliás, houve várias coisas que diziam não se pode negociar 2 vezes com um criminoso, etc, etc. O ponto que eu coloco de 2 partes é que nós temos realmente um partido que foi às matas e iniciou uma guerra. Não é? Mas essa guerra não acontece de uma pessoa apenas, são 2 pessoas. Quando há ataque, o outro contra-ataca, estão a lutar as pessoas. Então, eu penso, quando eu faço menção às 2 partes, no sentido de o governo reconhece que o interesse maior é a soberania do país, é a segurança do país, das pessoas, dos cidadãos. Então, que as 2 partes, quando eu digo 2 partes é mesmo porque fica-se com a ideia de que puxamos por um, puxamos por outro. As 2 partes, penso que para manter a neutralidade, vamos dizer as 2 partes, reconhecendo que o Estado tem o seu papel, e o seu papel estabelecido na Constituição, mas também temos casos de Estados que atropelam literalmente aquilo que são as normas. Não é o caso, certamente, não temos provas para dizer que é o caso, não temos, não vamos assumir que é isso. Mas o ponto é que, ainda bem que houve cedências até este ponto, penso que temos que continuar a dialogar e o apelo que se faz é que as partes sejam honestas, no sentido de ouvir o que o outro, falar o que pensam, o que acham, e a benevolência no sentido de reconhecer que o outro tem a sua legitimidade. Para mim, a imparcialidade de que está a dizer, considero relativa, porque a mesma pressão que a sociedade civil faz para com o Estado, tem que fazer para com o partido armado. Mas já essa pressão faz-se, sim, senhora. Não diz abertamente, não condena, não faz nada. Depois das eleições, por exemplo, eu integrei, não gosto de pessoalizar ou individualizar, eu integrei uma delegação da sociedade civil que se reuniu com todos os partidos políticos no sentido de é preciso reconhecer os resultados eleitorais porque as instituições vão determinar se houve ou não houve fraude. Claro. Houve vários encontros, a sociedade civil está agora reunida, criou até um grupo de trabalho que vai monitorar. Houve grupos da sociedade civil que se deslocaram a Satungira, a cidade da Beira, para falar com o líder da oposição. Concordo. Há muitos contatos que são feitos. Claro, mas que o mais notório não veio ao público para condenar a Renamo, nunca hoje. Nunca. O ponto é que há muita... O Estado, como, pelo poder que tem as instituições do poder público, sim, são muito pressionadas, são aquelas pessoas que estão a morrer. Portanto, é por isso que nós louvamos essas cedências que o governo foi fazendo, porque denota que há um interesse em salvaguardar as vidas das pessoas e restaurar a ordem. Então, o Estado tem a sua responsabilidade. A Renamo é um partido, há de haver diálogos, claro que não aparecem publicamente, até às vezes é porque nem há cobertura desses eventos. Já houve, inclusive, até o assunto sobre o diálogo. Permanentemente discutimos aqui no programa e estas abordagens já foram feitas várias vezes. Vamos passar para outro tema. Na sexta-feira passada, e vou mesmo assim, Ana Rita Stoll, a Procuradoria-Geral da República fez um pronunciamento bastante acutilante. Eu vou até ler. A PGR, segundo o Procurador-Geral Adjunto Ebo Mokobora, a PGR vai continuar a realizar diligências no sentido de identificar e confirmar as aquisições de serviços contratados pelas 3 empresas que nós conhecemos. Disse que houve violação da lei orçamental, ilícito criminal na forma de abuso de cargo ou função. É como se já fosse um prenúncio de uma sentença, digamos assim. Quando se fala de abuso de função ou de cargo. Também entendi que, se calhar, aquela conferência de imprensa criou mais condições de exaltar as almas dos moçambicanos. Não é? Já estávamos num processo de que, sim, houve os problemas todos que eles agora aparecem e dizem que detectaram. Tudo isto já foi dito também aqui, cá entre nós no nosso debate. Dissemos tudo que aquele Procurador-Geral Adjunto disse. Nós dissemos tudo aquilo. Portanto, não está a fazer nada mais, nada menos surpreendente do que o papel do defensor do Estado. 2. Agora, criou esta sensação de que praticamente já sabe que é para condenar os prováveis
prevaricadores. Mas um procurador-geral adjunto, o número 2 da Procuradoria-Geral, ao dizer isto, é porque há elementos bastantes que conduzem. Sim, mas parece que no próprio processo, Código de Processo Civil ou Criminal, eu não sou jurista, sou leiga, tem aspectos próprios que diz que antes de prova ao contrário não se pode incriminar, seja quem for, qualquer que seja o cidadão. Então, para mim, neste caso concreto, aquela intervenção criou esta curiosidade. Então, apareçam as pessoas. Então. Agora, o problema já é esse. Repara que o nosso problema agora da dívida não é com aquela cutilância que tivemos em abril. Dizemos, a dívida escondida, a dívida... Isso tudo já está. A população conhece, sabe que existe. O que a população está à espera é que haja uma destrinça entre o que é que nós, nossos filhos, nossos netos e bisnetos vão pagar para restituir a dívida e o que é que não tem nada a ver conosco, conhecermos as pessoas que usaram o poder que lhes foi atribuído pela Constituição da República para induzir o país a este nível. Isso é que o nosso povo quer, porque o resto é tarefa da Procuradoria. Ao invés de vir falar publicamente em conferências de imprensa, eu acho que a Procuradoria tem que agir rápido para trazermos rapidamente uma solução de um problema e continuarmos a nossa caminhada, porque, de facto, os assuntos da dívida pública recaem sobre o já problema que temos com a carestia da vida. Bem, Fátima, o que achou deste posicionamento da Procuradoria-Geral da República? Bom, primeiro eu acho que a Procuradoria-Geral da República, e tratando-se de um assunto de interesse público, faz muito bem comunicar aos moçambicanos sobre o ponto de situação do processo. Agora, o grande debate, a grande crítica que há é o fato de se ter avançado já para afirmar categoricamente que houve esse tipo de crime e enquanto, inclusive, não há pessoas ou o processo não foi sequer remetido ainda ao tribunal. Faria muito sentido se já a Procuradoria tivesse enviado o processo ao tribunal, dizer, nós já mandamos um processo ao tribunal, resultado das nossas investigações, detectamos isto. Agora, tratando-se de um processo que ainda está em curso, que eu acho que até o discurso, em algum momento, parece contraditório, quando diz que, bom, ainda precisamos de apoio de juristas, de especialistas internacionais, etc. Entendo que ao nível processual, da avaliação do processo, o que a legislação diz, etc., eles detectaram que houve infração. Mas, em direito, como disse a doutora, a Procuradoria, sobretudo quando o processo está em instrução, não há acusação, não se pode acusar. Talvez o fato de o procurador, que é professor de direito, devia ter dito que há fortes indícios. Tudo bem que o direito tem um problema de linguagem, isso é uma outra discussão, mas pronto, isso é um aspecto muito importante, porque de alguma forma acaba descredibilizando, do tipo, a PGR já está a influenciar todo um processo que deverá vir a posteriori. Mas este tipo de declaração não serve, por exemplo, para influenciar a opinião pública, que estava bastante ansiosa por ver uma resposta da justiça, por um lado. Por outro lado, também dar uma resposta aos mercados internacionais, ao FMI, ao Banco Mundial, que já há bastante tempo pedem uma auditoria à dívida pública. Eu penso que a intervenção da PGR, nos moldes em que foi feita a intervenção, visa mesmo responder a este objetivo de acalmar e mostrar que as instituições estão a trabalhar. Mas isto é problemático. É problemático na medida, enquanto eu saúdo o fato de nos atualizarem, porque se lembra, a PGR fazia mensalmente as conferências de imprensa, onde informava sobre os processos. E este processo ficou em silêncio durante mais de um ano. 2015. Exatamente. Então, acho que a Procuradoria está de parabéns por informar. Talvez pecou pela forma como o fez. Sendo conhecedores de direito, penso que há cautelas que deveriam ter tido. Portanto, eu acho que é de louvar a iniciativa. Nos acalma também como moçambicanos, mas há questões preocupantes. É que a forma como a PGR
comunica, quando diz, por exemplo, que incorre em crime de abuso de cargo, de poder, de certa forma nos está a dizer que a investigação que está a ser feita é superficial. Porque se formos olhar para o tipo de sanção ou de penalização que se dá para esse tipo de crime, estamos a falar de 2 anos convertíveis, suspensos, e no final do dia estamos a dizer que as pessoas que colocaram o país na situação em que estamos só vão ter uma pena que não é... que não lhes penaliza, não lhes responsabiliza. Então, eu penso que a PGR fez uma coisa de louvar, mas deveria preparar-se melhor. Talvez os detalhes que trouxe não deveria trazê-los. E isto nos chama a atenção para o fato de que a PGR está a dizer-nos aquilo que aconteceu, por exemplo, em relação ao caso do presidente Guebuza, o anterior presidente, com a AN, por exemplo, que houve um processo que ficou-se muito tempo a investigar e no final... Nada. Lembram-se do caso das florestas envolvendo o ministro Pacheco e o antigo ministro Mangate? Ficou a ser investigado durante muito tempo, no fim não aconteceu nada. Tem o caso do Bashir, por causa das drogas, houve investigação, não aconteceu nada. Então, esta corrida da PGR de nos informar, em algum momento também pode estar a ser um tiro no próprio pé, na medida em que demonstra claramente que só estão a fazer um trabalho de limpar e não um trabalho profundo. Eu prefiro silêncio, mas num trabalho que vai resultar, e nos dizer que no final do ano nós mandamos um processo ao tribunal e agora todo o caso está na alçada do tribunal, nós fizemos a nossa parte. Ainda vamos desenvolver este assunto. Ana Rita, com corrida, sem corrida, com excesso, sem excesso, a Procuradoria disse, e está gravado. E quando a Procuradoria fala de ilícito criminal na forma de abuso de cargo ou função, logicamente, incide sobre as pessoas que ocupavam posições políticas na altura, diretamente. Isso é responsabilizar quem tinha poder e usou esse poder deliberadamente ou não, num sentido em que prejudicou o país. É praticamente isso. É praticamente isso. É por isso que eu estava a dizer, aquilo que dizem sempre, segredo da justiça, afinal o que é? É isso. Estamos a levar a bater cabeças agora vamos entrar numa outra fase. De facto, a nível da Constituição da República, quem é que está autorizado a assinar, a engajar o país em dívida? Vamos andar para essas coisas todas. Quem? Pessoa, na pessoa de. E é o que a Fátima está a dizer. Esse tipo de crimezito que possivelmente vão dizer que não é isso que o país está à espera. Exato. Não é isso. Então, eu acho, por isso é que eu dizia, acho precipitado demais, porque os passos que o país está a dar, estamos a acompanhar com os nossos parceiros. Eles já estão nisto, já entraram nisto. Há comissões que estão a trabalhar para este assunto. Então, não vale a pena agora criar esse stress todo para depois começar aqui a caça às bruxas sem nenhuma responsabilidade e, no fim, depois dizermos, a pessoa foi condenada a 18 meses de prisão maior e acabou. Não é isso que a gente quer. Eu acho que, eu disse bem dito, uma coisa é informar, eu disse também no princípio que foi bom, a Procuradora-Geral da República fê-lo, quando da apresentação. Houve muita insistência, acabou dizendo que sim, confirmou, e até mandou um ofício para a Assembleia a dizer que há, de facto, um processo aberto para esclarecimento da dívida pública. Fátima, eu faço a mesma pergunta. Abuso de cargo ou função são de pessoas que ocuparam esses cargos. Estamos a falar incontornavelmente da área de finanças, por exemplo, que é que faz a gestão orçamental das contas do Estado, entre outros. E é esta ideia que a Procuradoria-Geral da República lançou à opinião pública. Sim, no fundo é isso, que as pessoas que estavam a gerir o Estado, na altura, que são as pessoas diretamente ligadas, nesse caso até o próprio Presidente da República, claramente, o Ministério das Finanças, não só na pessoa do ministro, mas também na pessoa do próprio Diretor Nacional do Orçamento, diretora na altura do Orçamento, porque tem muita responsabilidade, do Tesouro, não do Orçamento, do Tesouro, que tem muita responsabilidade neste processo
concessão de dívidas. Então, eu penso que esta é a mensagem que está a ser transmitida. Agora, o ponto é que há muito mais que se tem que investigar aí, porque não é só a questão do abuso de poder, é um fato que o abuso de poder, se calhar, há de se consubstanciar pelo fato de não terem cumprido a lei orçamental, os limites orçamentais, não terem ido à Assembleia da República para informar que nós vamos recorrer a uma dívida, explicar por que se precisa de contratar uma dívida. Mas, por outro lado, penso que há muito mais para além do abuso de poder. É que se a gente olha, que é uma discussão que já houve, vários especialistas já vieram dizer isso ao público, é que para este tipo, o valor do dinheiro que se emprestou ao Estado moçambicano, não faz sentido que a empresa que faz a concessão da dívida não tenha feito uma due diligence, é um trabalho profundo, uma auditoria para ver se realmente o país está em condições de contrair uma dívida ou não, se as empresas, porque está claro que em algum momento houve esta alusão de que é para financiar uma empresa, se esta empresa realmente existe, se esta empresa tem um project finance, tem toda aquela estrutura para realmente, no final do dia, ser ela própria a pagar a dívida. E isso não aconteceu. E se isso não aconteceu, temos que ir a fundo. Por que não aconteceu, se isso é regra? Então, penso que a PGR não pode vir e nos dizer que houve apenas abuso de poder. Há indícios muito grandes de que tenha havido corrupção. À primeira vista, há indícios muito grandes. Porque nenhuma instituição financeira vai dar dinheiro sem cumprir estes requisitos. Inclusive, esta é uma das questões que vem sendo levantada, que foi levantada pelos britânicos quando vieram a Moçambique, está a ser levantado também pelos holandeses. Então, penso que isto são evidências que a PGR não pode, de forma nenhuma, ignorar e nos vir só com um discurso de como é abuso de poder, vamos ficar satisfeitos, achar que estão a fazer alguma coisa. Não é. Ana Rita, pegando esta ideia, não acha que a Procuradoria está a passar ao lado da grande investigação, que é o rastro? É por isso que eu digo, tenho receio com essas precipitações. Há muito sensacionalismo. E o assunto, a partida, já é de veras delicado. Então, deixar outra vez o povo moçambicano estressado com assuntos que nós julgávamos que a PGR tem capacidade para fazer. É o que nós entendemos. E vir, de repente, com uma linguagem bombástica que cria essa sensação nas pessoas. É fulano, é fulano. Está a ver o que é isso? Isso para mim, é a parte pior desta conferência de imprensa. Portanto, a parte informativa eu também concordo e acho que deviam fazer mais vezes. Não precisa esperar até ir ao Parlamento na primeira sessão do ano. Há muitos momentos para esclarecer as coisas, esta e outras. Agora, temos que ter cuidado. E quem tem as balizas para ter cuidado, mais do que ninguém, a Procuradoria-Geral da República. E eu acho que esta chamada de atenção tem que ver como contornar o processo, por um lado, por outro lado, acelerar o processo, que é o que os parceiros impõem. E o que os parceiros impõem tem que se acelerar, não tem capacidade instalada. Ainda que viesse ao público e dissesse o maior problema que nós temos como país, não temos capacidade em termos institucional, não temos. Então, levantaríamos outro debate sobre esse assunto. Caíamos na tal história de forenses e não forenses, né? Que em outras palavras não se diz, mas diz que vai contratar especialistas internacionais. Então, afinal, o que é que a gente pretende? Porque não dizemos de uma vez para sempre o que é. É auditoria o quê? A Assembleia vai fazer a sua parte. Agora, o que é que a Procuradoria está aqui a tentar dizer? Mas, repito, este tema é tão aliciante, que nós precisamos de ter mais debates sobre estes assuntos, até porque eu acho que tem estado a atrair a nossa atenção de semana para semana. E acho bem, acho correto. Mas fiquemos claros que ao nível da sociedade civil, ao nível das comunidades, ao nível dos eleitores, por exemplo, este assunto de debater dessa maneira já não é problema. O problema é a carestia da vida, como é que nós vamos fazer. E nós temos que destrinçar o que é que está efetivamente a criar condições de alto nível de preços para a subsistência das famílias e como é que o Estado está a gerir estes dinheiros
que supostamente andam por aí. Ainda não sabemos quanto. Muito bem. Vamos agora observar um breve intervalo. Voltamos à segunda parte para discutir a proposta de orçamento retificativo que vai ser discutida esta sexta-feira pela Assembleia da República e vamos olhar também para as perguntas feitas hoje ao Governo pelos deputados. Até já. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Muito bem, voltamos para a segunda parte do programa Opinião Feminino. Nesta parte vamos discutir a proposta de orçamento retificativo que é discutida esta sexta-feira pela Assembleia da República e lá mais adiante vamos olhar para as respostas que o Governo deu aos deputados esta quarta-feira relativamente aos grandes temas que marcam a atualidade nacional. Ana Rita, o Ministro da Economia e Finanças foi segunda-feira apresentar a proposta de orçamento a algumas comissões, em particular a Comissão de Plano e Orçamento, que lida diretamente com estas questões. Um dos dados que se nota nesta proposta de orçamento retificativo é que as despesas de funcionamento, por exemplo, sobem. É verdade que no global há uma redução, mas as despesas de funcionamento sobem. Dos exemplos é que o orçamento da Assembleia da República vai subir cerca de 10 milhões de meticais. O orçamento da Casa Militar também sobe. É verdade que há uma descida em relação aos serviços de defesa e segurança, como o próprio Ministério da Defesa, o CISI, o Ministério do Interior, entre outras, mas há instituições, numa altura em que se apela ao corte, ou seja, quando se diz que todos devemos consentir sacrifícios em benefício comum, vemos a Assembleia da República, por exemplo, e vemos a Casa Militar a subirem o orçamento. No seu entender, isto faz sentido? Bem, seria difícil haver um entendimento sobre esta questão específica desses órgãos que comunicou. No meu entender, mesmo com essa subida de 10 milhões, o problema do funcionamento da Assembleia não vai ficar resolvido. Nós temos problemas que já se vêm arrastando há cerca de 20 anos, desde a primeira legislatura multipartidária. E aos poucos vai se resolvendo, porque eu acabei dizendo na semana passada que a Assembleia não produz receita. A Assembleia controla e a Assembleia recebe. Agora, fazer a fiscalização nos moldes em que o deputado moçambicano faz, é lógico que muita coisa passa despercebido. O deputado nem consegue chegar lá para fazer este controle. Numa altura em que se apela a todos, não tem como. Olha, eu devo lhe dizer que até há cortes. O setor da Justiça também cortou. A Assembleia teve muitos cortes, que em termos específicos, aliás, nós vamos debater isto na sexta-feira. Há de ficar claro para o público. Teve muitos cortes naquilo que era planificado para aquisição de novos equipamentos, para investir na formação e cortou-se completamente, não vai haver. Vamos continuar a ter dirigentes da Assembleia da República a andar entregues à sua sorte. Esse é outro problema que nós temos. Como é que eu consigo fiscalizar quando eu chego ao Ministério no chapa? Como? Quando eu saio de casa em caminho da Assembleia e a viatura que me faz transportar para no meio da Eduardo Mondlane, porque é uma viatura que já é patrimônio do Estado há mais de 15 anos. Então, há coisas que efetivamente o público há de perceber que não é possível os deputados fiscalizarem a atividade governativa se não der um mínimo de condições. Daí surgir esse número.
Agora, se me disser que é um número absurdo, podia ser mais, podia ser menos, não vamos à discussão. O orçamento é para discussão. Agora, estamos a falar do Parlamento. Estamos a falar de outras instituições, Sim, não é? No global, acha que este orçamento retificativo é equilibrado e vai ao encontro dos problemas que atravessamos hoje? Naquilo que o ministro de Economia e Finanças tentou explicar e resulta de muito debate, até com o grupo da dívida, que é uma sociedade, é uma organização da sociedade civil, e muitas informações que ocorrem por aí, mas também aquilo que a ONU vê, que com a depreciação contínua do metical, nós realmente já não estamos a sobreviver. Já estamos mal, não é possível andar. Agora, algumas coisas que vêm ali, possivelmente possam ser teóricas. Eu acho que a produção que existe no campo não é comercializada. Não é. Este ano, desde o ano passado, não é. Isso é o mínimo. O chefe de Estado apela a aumentar a produção, aumentar a produção. A melhor forma de sairmos disto é produzir, produzir, produzir. Mas temos visto todos os dias que se produz e depois o que é que se faz com o que a gente produz. E os nossos vizinhos não param. Esta é a oportunidade para eles. Fazer business conosco, já fizeram durante 16 anos. Hão de criar novas cidades que nem Nelson Sprit, conosco, porque nós não temos como sobreviver. Mas há coisas que devem ser ponderadas, eu acho que sim, vamos discutir as áreas que nós pensamos que tem que haver alguma ponderação, porque tem que se mostrar ao público que, cortando ou havendo este pequenino aumento, qual é o impacto que isso vai dar. Eu acho que o público moçambicano é bom nisso e é bom estarem atentos, assim como eu vou estar atenta, porque quando teoricamente se corta na educação, se corta na saúde, já temos alguns problemas na educação e na saúde. Nós somos subscritores de vários protocolos para melhorar a nossa fasquia, combater o analfabetismo no nosso país. E vimos de forma triste que a população feminina continua o analfabetismo a disparar. E a maior parte dessa nossa população. Agora, cortando, o que é que isso vai ajudar? Mas depois, quando lê-se o documento com algum pormenor, também se percebe que vão cortar em tudo aquilo que é possível adiar. Construção disto, aumentar mais salas aqui, construção disto, e formação, pós-graduação, enfim, para apetrejar melhor as instituições do ensino superior e o resto. Mas que eu sinto que a situação é de veras preocupante, nós temos que estar muito atentos neste debate, temos que criar condições para ver se este orçamento ratificativo encaixa com aquilo que é o Plano Econômico Social que nós aprovamos, que está agora em implementação. Este é o fator fundamental, porque por isso é que alguns de nós pensávamos que invertemos a carroça. Devíamos ter começado primeiro por ver até que ponto a situação em que o país se encontra afeta a implementação do PES 2015 a 2016, o orçamento, e depois ratificarmos o orçamento. Mas pronto, isso tudo pode ser feito, mas com algum esforço adicional. Muito bem. Fátima, qual é a sua opinião sobre esta proposta que ainda não foi aprovada, olhando para as áreas onde há cortes e as áreas que foram protegidas e até ver o seu orçamento reforçado? Bom, eu acho que para aquilo que eram as expectativas em termos de cortes, nós temos cortes muito modestos. O orçamento retificativo comparado ao orçamento atualmente em vigor ou aprovado em 2015, houve só uma redução de 2,6 mil milhões de meticais. Portanto, o Ministro das Finanças fala de 24 mil milhões. Exato, era essa a questão que eu queria colocar. De onde é que vem esses 24 milhões por mil milhões? Porque a proposta, se formos a ver o orçamento anterior, e este tem diferença de 2,6 mil milhões de meticais. Este é um aspecto. O outro aspecto é que, enquanto as despesas de investimento reduziram, então vamos já falar de 83 para 73 mil milhões de meticais, as despesas de funcionamento
aumentaram. E disparam por quê? Por causa de uma rúbrica que se chama outras despesas. Exatamente. E é para aí que eu queria chamar a atenção, que já no programa anterior eu havia mencionado, que provavelmente nós vamos ter algumas lacunas aqui, porque quando nós não especificamos que outras despesas são essas, nós estamos a abrir espaço para que usemos ao desbarato. Então, é um risco, por um lado. Mas, por outro, daquilo que foi a explicação que o ministro apresentou ontem e alguns depoimentos que foram apresentados em encontros com a sociedade civil, a justificação para este aumento de quase 8 mil milhões de meticais, que é mais ou menos o incremento todo ele, é para acomodar, é uma espécie de um fundo que espera... Sim, um fundo de provisão. Exatamente, que é para, por exemplo, se os doadores não desembolsarem recursos para os projetos sociais, eles vão recorrer a este fundo. É um aspecto. Sim. O outro questão aspecto são as dívidas. é a questão da dívida. Então, é aí onde eu acho que o governo tem que ser coerente. O governo diz que nós não vamos pagar as dívidas ligadas aos projetos, portanto, a dívida privada. Entretanto, ele faz uma provisão no seu orçamento a contar com um possível pagamento de uma dívida que ele próprio já veio a público dizer que nós não nos responsabilizamos por essa dívida. Eu acho que tem que haver coerência do próprio governo e a isto eu chamo a atenção aos deputados que têm que prestar atenção a este aspecto, porque é muito importante, porque estamos a cortar na educação, provavelmente é importante formar pessoas, porque as instituições de ensino estão a precisar de pessoas. A formação não é um aspecto a cortar, mas estamos a cortar. Por outro lado, o meu aspecto, a minha preocupação em relação a este fundo é até que ponto é que ele é monitorável. O que é que vai ditar efetivamente quais são as circunstâncias em que o governo vai efetivamente recorrer a estes fundos. Vai ao Parlamento, não vai ao Parlamento, faz... assim, a seu belo prazer como é que isto ocorre. Então, aqui há aspectos de transparência que temos que acautelar, que nos chamam a atenção. Mas, por outro lado também, me chama a atenção o fato de que, enquanto nós queremos a austeridade, o discurso que vem sendo apresentado, eu espero ver com mais detalhes isso na sexta-feira, é que nós queremos reduzir aquilo que são despesas supérfluas, que nós podemos viver sem elas. Mas me preocupa, por exemplo, quando estamos num ano bastante crítico e um diretor nacional que está há 6 meses da reforma está a receber uma viatura nova. Isso significa que o novo que o vem substituir, amanhã terá que ter uma nova. Então, eu penso que são estas coisas que nós temos que começar a tomar em conta na nossa planificação. Parecem coisas pequenas. Quando falamos de uma viatura 0 km, estamos a falar de 1 milhão e qualquer coisa. É muito dinheiro. É dinheiro que serve para a construção de uma sala de aula. Construção de uma sala de aula são 100, no mínimo, 100 crianças que você tira do chão. Então, eu penso que nós temos que fazer, a par do orçamento retificativo, nós temos que começar a fazer um trabalho de planificação muito mais consistente, um plano uma planificação que tem em conta realmente aspectos que são de facto importantes. Os meios de trabalho, não há dúvidas que são importantes, mas se nós formos a ver, por exemplo, a doutora Ana Rita Stoll estava a falar, por exemplo, da atividade inspectiva que tem que fazer, requer meios. Mas se nós formos a olhar, por exemplo, aos inspetores de educação, pode ter certeza absoluta que não têm meios. Entretanto, um diretor nacional que fica no escritório tem 3, 4 viaturas a seu dispor. Então, eu penso que temos que começar a racionalizar muito bem os recursos que temos. Para isso, é chamada a direção de patrimónios a inventariar como deve ser e realocar os meios a que temos disponíveis e haver um controle. Será talvez o Parlamento aí tenha que começar também a entrar neste processo, porque nós estamos entrando num ciclo vicioso de gastos que depois nós não temos retorno. Todos os anos estamos a gastar com as mesmas pessoas. Todos os anos as pessoas estão a mudar viaturas, mas as viaturas não são cruciais, porque aqueles que precisam efetivamente nem as têm. Como é que um inspetor de educação há de fazer inspeção numa escola, andar de chapa? Então, são estes aspectos que eu penso que nós temos que nos reconstruir, efetivamente. Muito bem. Ana Rita, pegando aquilo que disse a Fátima, faz sentido explicar às pessoas que vamos cortar o investimento público, mas as despesas de funcionamento vão subir. É um orçamento equilibrado. Não é no funcionamento onde devíamos cortar e subir o investimento, porque o investimento é que responde ao problema que nós vivemos. A razão pela o investimento qual, é que traz retorno. A razão pela qual eu sinto que estamos a fazer um exercício invertido é que nós havíamos de perceber que no orçamento havia déficit em várias áreas.
e com a desistência da contribuição ao orçamento por alguns países, nossos parceiros, a situação ficou caótica. Já vinha no nosso programa, o governo vem dizendo, alertando que os nossos parceiros de orçamento estão a suspender, e suspenderam. Só isso é um problema, o déficit está ali. E a maior parte desse déficit, com certeza, é no funcionamento da administração pública, que é aí onde eles incidem mais, não é no pagamento dos salários. Não é no pagamento dos salários, é no funcionamento da administração pública, que é para podermos criar uma situação mais estável, a mobilidade dos funcionários, a progressão nas carreiras, essas coisas todas que nós ouvimos todos os dias, que não estão a acontecer, estão paradas. Então, sem essa contribuição do orçamento, tudo volta. Agora, eu não entro em muitos pormenores, porque eu já disse, enquanto a Fátima diz, um inspetor não é capaz de ir a uma escola fazer a inspeção, enquanto o diretor está com um patrimônio que nunca mais acaba. É esse aspecto que eu dizia. É que quem deve criar condições e garantir uma transparência orçamental, garantir uma monitoria periódica adequada, é a Assembleia da República. E enquanto a Assembleia da República continua assim, sem meios, vai ser paternalista. Vai continuar a fechar os olhos, porque nunca vai lá, não tem os pormenores todos, e continuaremos sempre com o mesmo problema. Mas eu acho que a chamada de consciência está feita. Nós temos que ser muito racionais no debate de sexta-feira. Muito bem. Um dos dados que levantou é que há uma discussão que não faz sentido discutir esta proposta sem um plano econômico-social, porque, no fundo, vê-se, quando se faz uma comparação com este orçamento retificativo e o orçamento em curso, nota-se quais são as áreas que descem. Mas, por exemplo, não se nota o que desce, que é o que viria no plano econômico-social. Porque o orçamento é a expressão financeira. Por exemplo, a rúbrica Outros vai subir quase 8 mil milhões, ninguém sabe. Vai-se cortar a educação, ninguém sabe. A própria Assembleia vai subir, mas também ninguém sabe o que vai subir. A questão é se faz sentido se legitimar um documento destes, sem se saber exatamente o que se está a cortar e o que se está a... Mas não será que estamos a tirar conclusões precipitadas? Pelo menos isso ainda vai a debate. Pelo menos ainda não existe a proposta do Plano Econômico Social. Está lá já. Já foi depositada? Já foi depositada, sim. Mas estamos a ver que nunca foi pré-condição nas vezes anteriores. Será que temos que alterar um regimento da Assembleia da República? Daí advêm muitas outras coisas regulamentares. Mas o facto de um e o outro ter-se apercebido, acho até que, se não estou em erro, ainda não vi, que o próprio chefe de Estado submeteu o balanço do orçamento de 2000, Plano Econômico Social e Orçamento de 2016, que era para permitir que os deputados das comissões especializadas possam fazer estas comparações. Mas eu tenho fé que estes debates são úteis e todos nós vamos acompanhar e vamos ver até que ponto podemos efetivamente ser coerentes com as posições que temos tomado. Muito bem. Fátima, 2 dados. Um é que, e isso é preciso dizer, nota-se nesta proposta de orçamento retificativo que o dinheiro para a área de defesa e segurança, ainda que ligeiramente, mas vai reduzir. Há um outro dado importante que confirmamos ontem, é que serão alocados 2 mil milhões para pagar as cotas no Banco Africano de Desenvolvimento, no Fundo Monetário Internacional. Estas cotas não estavam previstas num orçamento anterior. No seu entender, este orçamento está a servir para corrigir mais os problemas que nós enfrentamos, que a economia enfrenta, que é a questão da produção, que é a questão da depreciação, ou está para fazer arranjos, como dizia o ministro, da dívida pública, que tem que se arranjar um fundo de provisão e depois tem que se arranjar mais 2 mil milhões para pagar isto. E depois vemos em determinadas áreas o orçamento também a subir. Parece que uma parte importante da revisão não foi necessariamente para resolver os problemas que a economia atravessa atualmente. Me parece
claramente que aqui há dois aspectos importantes. É que, por um lado, temos o problema da dívida que nos traz um encargo adicional. Dois, nesse caso concreto, 2 encargos adicionais. Porque a Ematum já praticamente foi exato. Agora, tem um lado também de que há um dinheiro que não vem, que nós contávamos com ele e que não vamos receber mais. E este é um aspecto para mim que é muito importante. É em que medida é que nós fazemos um orçamento retificativo como este, em que só temos uma redução de 2,6 mil milhões de meticais, quando sabemos que não temos uma parte do recurso para sustentar isso. Continuaremos a ter déficit. Temos déficit, e diz aqui, inclusive, que é um déficit de 77 mil milhões de meticais. Onde é que vamos buscar esse dinheiro? Então, me parece que continuamos a fazer um orçamento irrealístico e é óbvio que a questão da dívida vai retirar, se formos a ver a despesa de investimento que foi reduzida, corresponde a mais ou menos a despesa de funcionamento que foi adquirida para essas outras despesas que incluem provisões para pagar a dívida que temos estado a dizer que não vamos pagar porque ela não é pública, mas, entretanto, está aí no orçamento. Eu tenho que mesmo pisar neste aspecto, porque penso que isto foi dito em sede do Parlamento e o Parlamento tem que se recordar de perguntar e agora? Por que estamos a puxar essa provisão? Porque quando dizemos que não vamos investir, provavelmente é naquela infraestrutura que seria importante para fazer o escoamento. Ou estamos a falar que em Choque o tomate está a apodrecer. Está a apodrecer por quê? Temos toda uma cadeia de valor da produção agrícola que não está a fluir porque não temos infraestruturas, porque não temos recursos para investir. E se nós queremos realmente resolver o problema da produção que se fala, temos que resolver o problema da cadeia de valor. E infraestruturas é um aspecto crucial. E nós estamos a perder 8 mil milhões de meticais para responder a aspectos de uma dívida que viemos dizendo que não vamos pagar. Este é um aspecto. Portanto, este orçamento claramente não há de ser um orçamento equilibrado, na medida em que, por exemplo, eu tenho muitas dúvidas, e é isso que nós estamos agora como CIP a aprofundar, para verificar estas despesas de funcionamento efetivamente consubstanciam o quê? Porque isto é um aspecto muito importante. Nós estamos a dizer que é funcionamento, tem os aspectos da Assembleia, tem os aspectos da formação, tem os aspectos dos professores, dos médicos que temos que continuar a contratar, mas também tem os aspectos das viagens, que são absolutamente dispensáveis. Há muitas coisas que os diretores distritais poderiam fazer lá em contacto com o ministro, mas nós temos ministros a saírem daqui, a irem lá por 3, 4, e toda aquela logística, não é o ministro sozinho, é o ministro mais o pessoal. Semana passada tivemos 2 de Indústria e Comércio no Choque, da Agricultura. E depois temos o Presidente da República que vai a Zambésia. E quando vai o Presidente da República, o que é que isto significa? É que não vai só o Presidente da República. Há outras áreas onde podia ter havido depois tem o pessoal de apoio, toda uma logística. Eu penso que é possível fazer governação sem ter que fazer tantas deslocações e é preciso focar muito bem o que a gente vai efetivamente fazer. Então, uma agenda muito clara. Acho que aí, talvez, como o Parlamento tem a responsabilidade de autorizar o Presidente a fazer determinadas coisas no âmbito da austeridade, talvez voltar a olhar para a agenda do próprio Presidente, porque aqui está em causa a sustentabilidade do país. Onde é que vamos buscar os 77 milhões mil milhões de meticais do déficit que nós temos, por um lado? E, por outro, estamos a prever receitas tributárias que possam, em parte, cobrir, mas nós estamos a ver, muitas empresas estão a fechar. Impostos, de certeza absoluta que estas receitas tributárias não vamos ter. Os níveis de importação e exportação também baixaram drasticamente por causa da questão das moedas, de depreciação do metical. Temos também o fato de que os maiores contribuintes em termos de receitas, até ao nível das grandes empresas multinacionais, são os cidadãos, os trabalhadores, com o IRPS. E estamos a ver que as empresas estão a despedir trabalhadores. Então é preciso contar que nós não vamos ter grande parte destas receitas. E é preciso, eu penso que este orçamento retificativo tem que ser retrabalhado no sentido de afinar mais ainda e depois a parte do déficit que nós não temos tem que ser para aquelas atividades que, bom, são importantes, poderíamos fazer hoje, mas ainda podemos adiar para amanhã se não conseguirmos recursos para fechar. E depois a questão da dívida, definitivamente o Parlamento tem que dizer não ao pagamento de uma dívida que não tem que ser. Muito bem. Ana Rita, pegando esta última questão que a Fátima coloca, faz sentido criar-se um fundo de provisões
para resolver o problema, em particular da dívida e dos doadores. O problema com os parceiros também é originado pelo problema da dívida. Faz sentido ter este backup no fundo de provisões? Em termos, uma questão soberana, questão de soberania, em termos de aprovisionar para fazer face ao não encaixe da contribuição da cooperação internacional, acho que sim. Porque eles vão dizendo, vamos entregar. Há reuniões várias sobre isso que são feitas do grupo G14. G14 agora. Então, monitoria do orçamento, é como chama, diálogo político, monitoria do orçamento. Eles fazem isso. E tudo indica que os próprios países deles ainda têm uma certa esperança de que Moçambique é um país que vale a pena abraçar em termos de cooperação. E cabe a nós, como entidades, vingar a tal transparência, que já foi dita, não posso repetir, e verificar se, de facto, a atitude que nós tomamos, nós os fazedores da coisa pública, tomamos, tem nada a ver com aquilo que é o que se coloca na proposta de revisão. Também estarei atenta nessa questão da linha sobre outros. A linha sobre outros sempre veio, em todos os orçamentos sempre vem, não é a primeira vez. Nós queremos perceber o que está ali dentro. Nós queremos, não, eu até não vejo dessa maneira, Cipo e Fátima. A mim, não quero que seja utilizado para tal dívida que nós ainda nem conhecemos o montante que não deve ser encargo público. Acho que essa é a preocupação de todos, porque uma vez esclarecido qual é, eu tenho a máxima certeza que todos estaremos um pouco mais exigentes para com o governo, porque a linha outros sempre existiu e acho que qualquer é uma questão de padrão de política orçamental, isso tem que vir. Temos também previstos 2 mil milhões para pagar de cotas ao BAD e ao FMI. Bem, como é que nós podemos beneficiar dos projetos da BAD e FMI sem pagar cotas? É a coisa mais impressionante que há quando a gente vai a fóruns internacionais e distribuem uma folha daqueles que não podem exercer o direito de voto porque não pagaram as suas responsabilidades. Eu acho que o Executivo tem que fazer esforço titânico para responder com as obrigações internacionais, porque ninguém vai aceitar que isso não aconteça. Muito bem, ficamos com 4 minutos, vamos dividir 2 para encerrarmos o programa. O tema agora é a ida do governo ao Parlamento. Tivemos a intervenção do Primeiro-Ministro, que fez uma abordagem sobre a questão do custo de vida, apontando que é um problema da conjuntura internacional e levantou os desafios da produção nacional. A Ministra da Administração Estatal falou da questão da descentralização, respondendo a uma pergunta do MDM. Temos também as respostas em relação à gestão do INSS. Fátima, 2 minutos, se possível, para resumir, estas principais intervenções foram feitas. Bom, eu acho que o governo saiu-se razoavelmente bem, em alguns aspectos, muito mal noutros. Por exemplo, eu acho que o discurso de produção é um discurso que está a ficar envelhecido por ser apenas discurso. Eu acho que o governo não nos pode vir toda hora dizer que a única solução para a inflação dos preços que estamos a verificar é produção. Quando, em 2008, que eu me lembro muito bem, porque fui convidada a uma conferência de imprensa num horário anormal e o município estava, e para nos anunciarem um plano muito bonito, que era o plano de produção de alimentos, que previa em 3 anos resolver o problema da cadeia de valor, o problema da produção de cereais, no caso do arroz, do trigo, que por causa, em resposta sobretudo a esta questão do preço do pão. E hoje, e o plano terminava em 2011, hoje 2016, 5 anos, o que aconteceu? Portanto, eu acho que nós temos que parar de vir com discursos
e ir com coisas concretas. Houve dinheiro que foi investido. Qual foi o resultado disso? Então, penso que aí o Parlamento tem que insistir na questão da responsabilização. Queremos resultados. Nós aprovamos um plano, concordamos que vocês alocassem recursos para produzirmos. Entretanto, estamos aqui a comprar a cebola a 60 meticais o quilo, e cebola sul-africana. Estamos a comprar o tomate a 80 meticais o quilo, quando temos tomate aqui em Choco que está a apodrecer. Então, temos milho que está também a apodrecer nas províncias. Fátima, tem que fazer a gestão dos seus 2 minutos. Por causa de uma cadeia de valores que não flui. Portanto, eu penso que o governo, o Parlamento tem que reprovar cada vez que o governo nos vem dizer que temos que melhorar, tem que dizer o que nós estamos a fazer para melhorar a produção, a produtividade, é isto, já avançamos nesse sentido, e até se for necessário dizer ao Parlamento, nós precisamos de um reforço para melhorar este e outro aspecto que nós estamos a conseguir. Isto é um outro aspecto. O outro aspecto que eu acho que é muito importante, que foi mencionado, que tem a ver com o INSS, que referiu, é que a questão da empresa AC Aviation foi definitivamente esclarecida, que é um caso mal parado, que já está na Procuradoria, que também o Tribunal Administrativo está a trabalhar no assunto. Portanto, esta situação nos vem chamar a atenção, que eu penso que é uma reflexão, inclusive, para nós como contribuintes, porque no final do dia é a nossa reforma que fica em causa, quais são os critérios que o INSS toma ou tem em consideração quando vai decidir fazer um investimento, porque a própria ministra foi muito clara a dizer que há aqueles investimentos que são bastante lucrativos, mas há outros que nem por isso, que são autêntico prejuízo. Então, eu penso que os termos têm que ficar muito claros, porque a questão da transparência na escolha do próprio investimento, fala-se da SETA, e todos nós sabemos quais são as ligações que há com a SETA e outras empresas, algumas das quais nem produzem absolutamente nada, são mais um prejuízo. E outro aspecto é a própria responsabilização. No final do dia, quando o dinheiro que deveria retornar não retorna, quem paga, quem assume a responsabilidade por isso? Descentralização, Em relação à descentralização, a ministra explicou que, não obstante as preocupações, as reclamações que, no caso, em particular, o MDM tem, um dos problemas é a questão do cumprimento dos requisitos. Significa que parece não haver muito consenso em termos de interpretação da própria legislação. Então, eu penso que o grande desafio aqui é que o próprio Ministério da Administração Estatal e Função Pública e as autarquias se devem sentar, reunir e discutir, chegar a consenso em termos de interpretação da lei, que é para sairmos de uma vez dessa ideia de que uns não está a haver descentralização por perseguição política ou porque os outros não cumprem efetivamente os requisitos. Então, penso que isso é preciso esclarecer e é possível resolver estes aspectos. Fátima, Ana Rita também tem os seus 2 minutos, ou um bocadinho mais também, para equilibrar a questão do custo de vida que o governo foi explicar hoje no Parlamento, a questão do INSS, da descentralização. Bem, honestamente falando, há uma evolução, como a Fátima disse também. Em algumas áreas, alguns pelouros fizeram muito esforço, porque para o público e, em última análise, nós próprios, os mandatários do povo, podermos avaliar, nós temos que ter a informação toda. E há muitos problemas aqui de acesso à informação. E à medida que os ministros iam desfilando, eu acho que eu notei na cabeça de muitos deputados, de todas as bancadas, o acenar numa de bem. Pelo menos as informações estão a sair. Então, isto é muito bom e, tirando este ou aquele caso que tem que melhorar mais, tem que saber que o pódio da Assembleia da República é para falar para o povo. Não é para dar uma palestra a acadêmicos, não é para falar com jornalistas em conferências de imprensa, nada disso. É para dizer coisas que o povo entende. E aí eu acho que o nosso governo precisa ainda de investir um pouco nas personalidades dos nossos ministros. Aspectos fundamentais que apareceram pela primeira vez para debate, a questão dos direitos humanos, esta questão dos serviços de educação e saúde que o MDM sempre levantou. A única mancha que eu sinto no MDM, se está a falar do país que é Moçambique, não pode falar só da Beira, de Nampula, de Quilimane, não é nada disso que a gente quer.
Tem que falar de todos os municípios e fazermos uma avaliação global, porque quando se diz que um município ganhou um prémio em Moçambique, é porque fez uma avaliação de todos os municípios e viu os critérios que conduzem a essa avaliação. Então, os meus colegas não podem pensar que só ali, nas autarquias que estão sob o seu domínio, é onde há problemas. Acho que não se pode ver o país dessa maneira. E a INSS, a Fátima já disse, avançou muito na questão da transparência. Devo louvar, disse muita coisa que nós não sabíamos. E quando não sabemos, levantamos muitas percepções. A questão da produção interna. A produção interna já está dito. Eu sou deputada, eu vou ao campo. Semana passada estive no campo. A produção. Temos problemas sérios com cadeia de valor, já disse. Então, nós vamos continuar a bater nesse sentido. E isso já se fala há muito tempo. Silo, há muita coisa que há aí. E este povo é trabalhador. De formas diferentes, características diferentes em todo o país, é trabalhador. Hoje é atacado, as enfermeiras, não sei o que, raptada, depois carregam lá as coisas, vão para não sei aonde, depois voltam, querem trabalhar, porque sabem que é sustento das suas famílias. Portanto, eu acho que tem que se ajustar o discurso àquilo que o país efetivamente está a passar, que é para não desmobilizar as nossas populações. Mas o debate continua amanhã. Gostaria que nós não enveredássemos de sair do debate e entrar para argumentos que atentam contra a vida privada de cada um de nós, porque acho que não é isso que o povo quer. Muito bem, vamos ter mesmo que fechar o programa por aqui. Resta-me agradecer a presença da Ana Rita Stoll e também da Fátima Membir, caro telespectador, que nos acompanhou. Até a próxima oportunidade.